Olá, está começando o RCTV Notícias, sempre com informação de qualidade aqui para você. Meu convidado hoje é o Bruno Butena. Seja bem-vindo, Bruno. É um prazer estar aqui, Vanessa. O Bruno é CEO da Geração Saúde, que é uma agência de cuidadores de idosos home care. Hoje, o Bruno vai explicar para a gente quais são as atribuições de um cuidador de idosos. Você em casa, né, que está com um idoso, a mãe, o pai, o avó, avós, né, e está precisando de um cuidador na hora de contratar, Bruno. Ah, não sabe nem da ordem, né? O que o cuidador tem que fazer? Quais são as atribuições desse profissional? Então, tão importante quanto saber o que ele precisa fazer é saber o que não é responsabilidade dele fazer. Porque no passado, a gente teve muito aquela questão das empregadas domésticas que Isso. começavam a cuidar em casa e passavam a cuidar do idoso também. O cuidador de idoso, ele está muito mais focado na questão dos cuidados do idoso do que dos cuidados da casa, mas ele também mantém o ambiente organizado. A diferença é, ao invés dele fazer o serviço pesado, de passar pano, limpar a janela, tirar pó, ele vai focar em outros cuidados, como, por exemplo, a questão de fazer exercícios com o paciente para manter ele ativo, porque a gente acredita que mais importante do que a gente cuidar quando a pessoa já está cadeirante, acamada, é a gente cuidar para devolver a autonomia que ela tinha ou pelo menos manter a autonomia que ela já tem. É óbvio, a gente sabe que tem muitas doenças que são regressivas, então em algum momento ela vai perdendo a autonomia, mas se a gente cuida dessa pessoa, faz com que isso aconteça de maneira mais devagar. Mas de maneira bem objetiva, a questão dos cuidados, é a questão de trocar fralda, dar banho, administrar os medicamentos no horário, monitorar sinais vitais, preparar a refeição do idoso e até mesmo aquelas questões de lavar a loucinha, a roupa de cama do paciente, aquilo que envolver a organização do dia a dia, é de responsabilidade do cuidador, porque a gente não vai esperar o filho chegar em casa para lavar a loucinha que o cuidador e o idoso sujaram. Então, Claro. ele mantém o ambiente organizado, mas o foco principal dele está em fazer companhia, porque a gente sabe que o idoso ele vai se isolando cada vez mais, até pela questão da idade, que ele não quer mais sair de casa, os amigos dele muitas vezes já não estão mais aqui, então ele não tem com quem compartilhar. E o idoso ele acaba sendo esse ombro amigo, esse suporte para manter ele ativo. Porque imagine a pessoa ficar lá semanas sozinha dentro de casa sem conversar com ninguém. Isso faz mal para a saúde. Claro. Então o cuidador ele consegue ser esse amparo e às vezes até como uma forma de veículo entre problemas que o idoso está passando e às vezes não tem confiança de falar para a família porque ele tem medo de perder a autonomia. Então, eu estou me sentindo mais fraco, talvez eu precise de um cuidador. Ele tem medo dessa insegurança e muitas vezes ele acaba não falando para, vamos para uma casa de repouso. Então ele acaba tendo medo e o cuidador ele pode ser esse veículo de informação entre o idoso e a família. Maravilha. E muitas famílias podem ficar em dúvida também. Quando que é a hora de contratar um idoso, seja particular ou por uma empresa como a sua, né? Em que momento? Porque muitas famílias se sentem culpadas também, né, Bruno? Fala assim, eu vou contratar alguém, eu cuido da minha mãe, eu cuido do meu pai. Mas não é bem assim, né? Sim, porque muitas vezes a família espera cair, quebrar o fêmur, Meu acontecer Deus. alguma situação grave para de fato entrar com um cuidador. Então, quando é o momento ideal de contratar esse cuidador? É quando a gente vê que ele já não tem todas as capacidades que ele tinha há 10, 20 anos atrás. Então, por exemplo, quando ele começa a ter esquecimento, fraqueza, e não é a fraqueza de chegar a cair, nos primeiros sinais e sintomas de que tem algo errado, o ideal é ter um cuidador para fazer aquele acompanhamento de fazer exercícios físicos, exercícios cognitivos, tá estimulando para ele manter a autonomia que ele tem, e não esperar ele cair, quebrar o fêmur e ficar acamado. Porém, a gente tem outras situações de pessoas super jovens, com 60, 70 anos, que precisam de uma consulta ao médico, precisam fazer algum exame e que o filho não consegue hoje administrar a questão de trabalho, família e acompanhar nessas consultas, que o cuidador de idoso pode acabar acompanhando de maneira esporádica. Então não tem aquela limitação de, precisa contratar um cuidador fixo. Não, é uma questão que a família contrata de acordo com a sua própria necessidade. Então tem isso também, né? Não é o cuidador, a gente pensa no cuidador cuidando do coitadinho que está na 24 cama horas. 24 horas. Não, até essa questão de acompanhar numa consulta é bem importante mesmo, né? Exatamente. Então, além dessa questão de acompanhar em consulta, tem famílias que determinados dias da semana precisa levar no Pilates, precisa levar na academia. O cuidador, ele acompanha esse idoso onde ele for. Inclusive, ele chama Uber, faz toda a organização e a família acompanha
à distância e mantendo os compromissos que ela já tem. Porque é aquela situação, não é para abandonar o idoso, não é isso que a gente está falando, mas é aproveitar os poucos momentos que a gente tem para ser um tempo de qualidade, de conversar, de escutar, e não aquela questão, toma aqui os remédios. Não, é para que esse tempo que tenha seja um tempo de qualidade, levar para passear, para almoçar. Esse é o objetivo principal da família, ao nosso ver, e a parte mais complexa do dia a dia, porque trocar fralda, dar banho, não é uma tarefa fácil. Tá certo. Bruno, muito obrigada pelas suas informações aqui pra gente. Obrigado. Esse foi o RCTV Notícias e a gente se encontra em breve por aqui. Tchau!